Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sabrina, aqui do canal Sabrina Bio, e eu tô aqui para fazer a tradicional correção comentada do Enem, tá certo? Eu vou corrigir as questões de biologia, vou comentar cada uma delas, tá certo? Vou colocar a questão aí na tela, vou ler para vocês, vou falar qual é a alternativa correta e explicar aí para que vocês possam conferir a prova de vocês. E se você é treineiro, se você está estudando, pega aí essas explicações, tá? Que elas vão ser importantes para vocês. Se vocês ficarem com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que assim que possível eu respondo para vocês, tá ok? Então, vamos lá conferir? Bom, pessoal, eu estou usando como referência o caderno branco. Se o seu caderno é o caderno amarelo, ou rosa, ou azul, as questões são as mesmas, só vai mudar a ordem que elas aparecem, tá ok? Então, bora lá. A primeira questão de biologia do caderno branco é a seguinte: portadores de diabetes insípidos reclamam da confusão feita pelos profissionais de saúde quanto aos dois tipos de diabetes, mellitus e insípidos. Enquanto o primeiro está associado aos níveis ou à ação da insulina, ou seja, mellitus vai ser quando o cara produz pouca insulina ou nem produz insulina, ou quando ele desenvolve a resistência insulínica, tá ok? O segundo não está ligado à deficiência desse hormônio, então o segundo não tem a ver com a insulina. O diabetes insípidos é caracterizado por um distúrbio na produção ou no funcionamento do hormônio antidiurético, na sigla em inglês ADH, secretado pela neurohipófise para controlar a reabsorção de água pelos túbulos renais. Tendo em vista o papel funcional do ADH, qual é o sintoma clássico de um paciente acometido por diabetes insípidos? Bom, gente, então vamos entender. No caso da diabetes insípidos, ela não está ligada com o hormônio insulina, ele está ligado com o ADH, o antidiurético. Quando você come um alimento que tem ação diurética, o que ele faz? Ele faz você produzir mais urina, ele aumenta a sua produção de urina, tá? No caso, se o hormônio é antidiurético, significa que ele vai diminuir a sua produção de urina. Por quê? Porque ele vai, como falou aqui no texto, né? Vai aumentar a reabsorção de água pelos túbulos renais. Ou seja, ele aumenta a reabsorção de água pelo teu organismo e você produz menos urina, tá? Inclusive, o álcool tem um efeito, né, de diminuir a ação do hormônio ADH, né, provocando a ressaca, né? E aí, olha só, tendo em vista o papel do ADH, qual é o sintoma clássico de um paciente acometido por diabetes insípidos? Se ele está eliminando mais água do que ele deveria, ele vai ter o que, pessoal? Desidratação. Então, a resposta aí, gente, é a letra E, desidratação, tá ok? A próxima questão de biologia é a questão número 49. Apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha tido uma única origem comum é aceita pela comunidade científica. Ou seja, a gente tem uma grande biodiversidade no nosso planeta, só que existe essa hipótese, né, de que a vida toda ela tenha tido, né, uma única origem, né, aquele ancestral comum dos seres vivos, enfim. E aí, gente, uma evidência que apoia essa hipótese é a absorção de processos biológicos comuns a todos os seres vivos atualmente existentes. Um exemplo desse tal processo é, olha só, então ele está pedindo aqui, né, a alternativa que vai a favor da hipótese de que todos os seres vivos tiveram uma origem em comum. Então ele quer um exemplo, né, de um processo biológico comum a todos os seres vivos. Olha só, desenvolvimento embrionário, ele vai ser um processo que vai estar ligado aos animais, tá certo? Então, por exemplo, as plantas vão ter um embrião, mas esse desenvolvimento embrionário, ele não vai ser um processo assim semelhante para todos, tá? Você vai ter, por exemplo, bactérias que vão ter reprodução assexuada, por exemplo, tá? Não vão ter desenvolvimento embrionário. Você vai ter alguns protozoários que se dividem também por bipartição ou cisparidade, que não vão ter desenvolvimento embrionário, tá certo? Reprodução sexuada também entra nesse exemplo que eu acabei de dar, tá certo, gente? Respiração aeróbica. Não são todos os seres vivos que têm respiração aeróbica, né? Vocês têm os seres vivos anaeróbios também. Excreção urinária muito menos, né? Então, a alternativa correta aqui, pessoal, é a letra E, síntese proteica. Então, todos os seres vivos vão ter DNA. DNA com adenina, timina, citosina e guanina. Todos, desde bactérias até seres humanos, tá ok?
E esse DNA, ele serve de base para síntese proteica. Então, ele vai haver uma transcrição, né, através do RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro vai levar as informações até os ribossomos, onde é feita a síntese proteica. Até as células procariontes vão ter ribossomos e vão fazer a síntese proteica. Então, essa é a resposta correta. A próxima questão é a questão número 54. O Brasil possui um grande número de espécies distintas entre animais, vegetais e micro-organismos envoltos em uma imensa complexidade distribuídos em grande variedade de ecossistemas. O incremento da variabilidade, então a gente está falando da variabilidade genética aqui, né? Ocorre em razão da permuta genética, a qual propicia a troca de segmentos entre cromátides não irmãs da meiose. Bom, essa troca de segmentos é determinada olha só, gente, aqui está falando de meiose, então a gente sabe que já está falando de produção de gametas, tá certo? Essa permuta, essa troca entre os cromossomos, a gente tem um nominho, né? É o bom e velho crossing over. Gente, o crossing over, que é a troca de segmentos entre cromátides não irmãs, mas entre cromossomos homólogos, que acontece na meiose, tá? Ela vai ser determinante na recombinação genética e na formação dos gametas, tá certo? Então, lembra lá, quem não viu minha aulinha de meiose, vai ver lá, eu falo sobre isso, né? Você vai produzir cromossomos com material genético inédito, graças ao crossing over, tá? Então, ele é determinante na produção de indivíduos mais férteis. Essa alternativa não tem nada a ver. Transmissão de novas características adquiridas, ok, vai transmitir novas características, mas essa característica ela não foi adquirida, ela foi recombinada, tá certo? É uma ideia meio lamarckista aqui. Ocorrência de mutações somáticas nos descendentes. A ocorrência de mutação ela vai acontecer ao acaso, e aqui tá falando, né, nas células somáticas. E se eu tô falando de meiose, eu tô falando de gameta. E variação do número de cromossomos característico da espécie, essa tá totalmente errada, porque a meiose é um processo que divide o número de cromossomos pela metade, exatamente para ter uma manutenção do número de cromossomos e não uma variação. Então aqui, pessoal, a resposta é a letra C, recombinação genética. A próxima questão é a questão aqui número 56. Eu não sei se vocês vão estar enxergando muito bem aí, né? Mas vamos tentar lá. Vários métodos são empregados para a prevenção de infecções por organismos. 2 desses métodos utilizam micro-organismos vivos e são eles as vacinas atenuadas, constituídos por patógenos avirulentos, ou seja, que não são capazes de causar doença, tá? E os probióticos, que contêm bactérias benéficas. Na figura são apresentados 5 diferentes mecanismos de exclusão de patógenos pela ação dos probióticos no intestino de um animal. Então, a gente tem aqui, 5 ações, né, desses probióticos no intestino. Então, eu tenho aqui, competição por nutrientes. Segundo, seria a produção de substâncias antimicrobianas, tá? Terceiro, disputa por sítio de adesão na célula. Quarto, estímulo à produção de imunoglobulinas. 5, manutenção da integridade epitelial. Gente, ele está pedindo para comparar com a vacina, né, de patógenos avirulentos, né, as vacinas atenuadas. O que a vacina faz? A vacina é a introdução de um patógeno, de um antígeno, para estimular o seu organismo a produzir anticorpos específicos. Então a gente está falando de produção de anticorpos quando a gente está falando de vacina. Competição não vai ter o estímulo de produção de anticorpos, tá certo? Produção de substâncias antimicrobianas, essas substâncias elas vão impedir o crescimento, mas não vão ser anticorpos específicos. Depois a gente tem lá 3, disputa por sítio de adesão, também não vai estimular a produção de anticorpos. O que a gente vai ter aqui, estímulo à produção de imunoglobulinas. Imunoglobulinas são proteínas aí que vão ter a função de proteger o nosso organismo contra esses patógenos. Então, gente, aqui a resposta vai ser... voltando aqui um pouquinho. Desculpa aí, então vamos lá. A resposta aqui vai ser a letra B, tá ok? Que é esse estímulo à produção de imunoglobulinas, tá certo, pessoal? Então, resposta aí, letra B. Desculpa aí pela falha técnica. Vamos continuando aí. A questão número 57, ela diz o seguinte.
painel intergovernamental de mudanças climáticas, na sigla em inglês IPCC, prevê que nas próximas décadas o planeta passará por mudanças climáticas e propõe estratégias de mitigação e adaptação a elas. As estratégias de mitigação são direcionadas à causa dessas mudanças, procurando reduzir a concentração de gases do efeito estufa na atmosfera. Então, essa mitigação seriam, assim, medidas preventivas, tá? Para prevenir aquela antes de acontecer. As estratégias de adaptação, por sua vez, são direcionadas aos efeitos dessa mudança, procurando preparar os sistemas humanos às mudanças climáticas já em andamento, de modo a reduzir seus efeitos negativos. Nesse caso, pessoal, essas estratégias de adaptação seriam o que seria feito depois de que você tivesse os efeitos negativos, então, das alterações climáticas. Considerando as informações do texto, qual ação representa uma estratégia de adaptação? Então, essa questão aqui ela é mais de interpretação de texto, tá? Letra A, construção de usinas eólicas. Isso aqui seria uma estratégia de mitigação, ou seja, preventiva, tá? Que você teria uma redução aí na emissão de poluentes. Tratamento de resíduos sólidos também seria preventivo. Aumento da eficiência dos veículos, de repente para emitir menos gases, né, de efeito estufa, também seria preventivo. Adoção de agricultura sustentável de baixo carbono, também medida preventiva. A única que seria uma estratégia de adaptação seria a letra E, criação de diques de contenção em regiões costeiras, caso haja, né, aquele aumento, né, do volume de água nos oceanos por conta de derretimento de geleiras e tudo mais. Então seria essa a alternativa que representa uma estratégia da adaptação e não preventiva. Questão número 62. Recentemente, um estudo feito em campos de trigo, mostrou que níveis elevados de dióxido de carbono na atmosfera prejudicam a absorção de nitrato pelas plantas. Gente, estamos falando de nitrato, já põe isso na cabeça. Consequentemente, a qualidade nutricional desses alimentos, que vão ter pouco nitrato, pode diminuir à medida que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera atingirem as estimativas para as próximas décadas. Nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo será modificada primariamente pela redução de... Pessoal, presta atenção. Se você tem uma redução na quantidade de nitrato, você tem que pensar o seguinte, o nitrato, né, a absorção de nitrato pelas plantas está relacionado ao ciclo do nitrogênio. Bom, todo mundo sabe que as proteínas, elas são formadas por aminoácidos, e os aminoácidos, eles contêm o nitrogênio na sua estrutura. O ciclo do nitrogênio, sendo prejudicado, atrapalhando a absorção de nitrato pelas plantas, vai diminuir a quantidade, né? Vai diminuir o valor nutricional pela diminuição da quantidade de proteínas, tá? Porque essas são as substâncias que vão estar relacionadas diretamente com essa absorção de nitrato. O amido, a frutose, né, que são carboidratos, estão relacionados à fotossíntese, né? Lipídios seriam gorduras, não está relacionado com a absorção de nitrato. Então, aí a resposta é a letra E, proteínas, tá ok? Próxima questão, questão número 63, tá? Pesquisadores recuperaram DNA de ossos de um mamute encontrados na Sibéria, que tiveram sua idade de cerca de 28 mil anos, confirmado pela técnica de carbono 14. A técnica de datação apresentada no texto só é possível devido a... Olha só, gente, a técnica de carbono 14, o que ela vai fazer? Ela vai medir a quantidade desse carbono, né, desse isótopo de carbono presente naquele material que está sendo analisado. Esse é um isótopo radioativo, tá certo? Então, o que acontece? Ele está presente na atmosfera, existe uma proporção entre o carbono 14 e o carbono 12, e os seres vivos absorvem esse carbono 14. Quando o indivíduo morre, quando aquele ser vivo morre, ele vai ter um decaimento na quantidade desse isótopo radioativo, tá? Então, ele vai decaindo aos poucos. Tanto é que depois de 50 mil anos, fica bem difícil determinar a idade, né, daquele ser vivo. Então, olha só, essa técnica ela só é possível
pela proporção conhecida entre o carbono 14 e o 12 na atmosfera ao longo dos anos. Então, essa medição é possível porque a gente conhece essa proporção, né? Essa quantidade. Se essa quantidade diminui, né, quanto menor ela estiver, mais tempo aquele ser vivo morreu, tá certo? A letra B fala de decomposição de todo o carbono 14 no organismo, carbono 12, tá? Tá incorreto. Fixação maior de carbono 14 nos tecidos mortos, isso não acontece, não é fixação, né? Ele vai decaindo, ele vai diminuindo. Emissão de carbono 12 pelos tecidos do organismo após a morte, não, a medição é feita a partir do carbono 14, tá ok? E transformação do carbono 12 em carbono 14 ao longo dos anos, essa também não faz o menor sentido, né? Porque esse processo não vai acontecer naquele ser, tá ok? Então a resposta correta, a letra A. Próxima questão, questão 64, tá? Já veio com resposta aqui, com spoiler e tudo mais. A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como plantas arbóreas e arbustivas, com raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato lamacento. Parou aí, já dá pra gente matar que não é cerrado, que não é pampa, não é mata dos cocais, tá certo? Então, essas raízes elas vão se espalhar para manter então a ancoragem, né? Manter o vegetal firme em substrato lamacento. Raízes que se expandem verticalmente por causa da baixa oxigenação do substrato, ou seja, ela vai crescer, né, e vai sair do substrato para buscar o oxigênio, que são as raízes respiratórias, tá? Ou pneumatóforos. Folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sais, ou seja, tá num ambiente de alta salinidade. Folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água por evaporação, tá em ambiente quente. As características descritas referem-se a plantas adaptadas ao ambiente, né, ao bioma manguezal, tá certo, gente? Por que é o manguezal? Por que é a letra D? Porque é o manguezal que tem todas as características que foram citadas aqui, tá certo? Solo lamacento, tá? As raízes se expandem para buscar oxigênio porque o solo está encharcado, que é o caso do manguezal, e adaptações à alta salinidade, porque o manguezal ele vai ter contato com a água do mar, vai ter uma salinidade um pouco maior, tá certo, gente? Então aqui, letra D, manguezal. Próxima questão, questão número 66. Os ecossistemas degradados por intensa atividade agrícola apresentam geralmente diminuição de sua diversidade e perda da sua estabilidade. Então tem, para fazer um sistema agrícola, né, tem a eliminação da vegetação natural e aí você tem em muitos casos monoculturas, né? Nesse contexto, o uso integrado de árvores aos sistemas agrícolas, sistemas agroflorestais, pode cumprir um papel inovador ao buscar a aceleração do processo sucessional, né, das sucessões ecológicas, e ao mesmo tempo uma produção escalonada e diversificada. Essa é uma estratégia de conciliação entre a recuperação ambiental e a produção agrícola, pois, aqui vai ser letra C, promove maior diversidade de vida no solo com o aumento da matéria orgânica. Quando você coloca, né, um sistema agroflorestal, ou seja, um sistema agrícola integrado com vegetação nativa ali, você vai ter uma diversidade maior de vegetais. Esses vegetais, eles de repente podem até ter uma associação que promove até a introdução de mais nutrientes naquele solo, tá certo? Você vai ter a queda de folhas, de frutos, que vai aumentar a matéria orgânica presente naquele solo, tá ok? Muitas vezes esse sistema também é utilizado na agroecologia para atrair os insetos assim, que são herbívoros para a vegetação nativa e acabar até protegendo, né, a produção agrícola. Então aqui a resposta é letra C. Promove maior diversidade da vida no solo com aumento de matéria orgânica, tá ok, gente? As outras não estariam corretas porque substitui gradativamente as espécies cultiváveis por espécies arbóreas. Se você tem um sistema agrícola, você vai querer certas espécies, vamos dizer assim, espécies específicas naquele lugar. Você não pode contar com o acaso, né? Se você depende disso para a sobrevivência. Intensifica a fertilização do solo com técnicas apropriadas e biocidas. Isso aqui também não tem a ver, gente, porque vai intensificar a fertilização do solo, mas de uma maneira natural,
pela queda de folhas, de frutos, como eu até comentei com vocês, né? E com o processo de decomposição. A D seria favorece a dispersão das sementes cultivadas pela fauna residente nas áreas florestais. Também, quando você tem um sistema agrícola, você tem que pensar que tem que haver a produtividade, porque o agricultor vai depender disso, ele não pode depender do acaso, depender da fauna residente, tá? E E, cria condições para o estabelecimento de espécies pioneiras. As espécies pioneiras vão ser líquens, vão ser as briófitas, e ele não tem a ver já com essas espécies pioneiras, porque já é um ecossistema mais desenvolvido, tá ok? Então a resposta é a letra C. Próxima questão, questão número 70. A figura ilustra o movimento da seiva xilêmica em uma planta. Lembrando que a seiva xilêmica, né, ela é aquela que vai percorrer o xilema, é a seiva bruta, a seiva inorgânica, a seiva que contém água e sais minerais e ainda não rolou o processo de fotossíntese, né, que vai convertê-la em seiva elaborada, que vai percorrer o floema. Então, olha só, esse esquema está mostrando, né, que é a seiva bruta que sai da raiz e vai para as folhas, onde vai rolar a fotossíntese. Essa seiva, ela vai entrar através da raiz, ela vai percorrer o xilema, o vaso condutor xilema, através, né, da coesão e adesão às paredes. E olha só, mesmo que essa planta viesse a sofrer ação contínua do vento e sua copa crescesse voltada para baixo, essa seiva continuaria naturalmente seu percurso. Tipo, se a copa virasse, assim, uma situação absurda, mas se a copa da árvore virasse, essa seiva continuaria chegando às folhas. E ele quer saber o porquê. O que garante o transporte dessa seiva é, letra A, a gutação. Não, gente, a gutação é a eliminação de água no estado líquido quando o vegetal não consegue fazer a transpiração, tá? É um processo que vai estar relacionado, sim, com o transporte de seiva, mas ele não é o prioritário, tá bom? Gravidade, nada a ver, né? Porque ela está indo contra a gravidade aqui. Respiração do vegetal também não está relacionado a isso. Fotossíntese vai estar relacionada à produção da seiva elaborada, da glicose. O processo que está relacionado, então, com o caminho percorrido pela seiva bruta é a transpiração. Por quê? A transpiração gera nas folhas uma pressão. Por quê? Porque essa água vai ser, uma parte, né, dessa água vai ser eliminada sob forma de vapor. E como você tem essa coesão, tensão aqui no vaso do xilema, né, ele vai continuar fazendo esse percurso. Lógico que não é só a transpiração, né? Tem também a salinidade do solo também vai influenciar nisso, a fotossíntese também vai influenciar nisso, mas o caminho, né, essa subida da seiva bruta, ela vai acontecer por causa da pressão nos vasos, né, possibilitado pela saída do vapor d'água, possibilitado pela transpiração vegetal, ok? Próxima questão, questão número 73. A formação de coágulos sanguíneos em veias e artérias é um dos fatores responsáveis pela ocorrência de doenças cardiovasculares, como as varizes, o infarto e acidentes vasculares cerebrais, que é o AVC. A prevenção e o tratamento dessas doenças podem ser feitos com drogas anticoagulantes, aquelas que vão impedir a coagulação sanguínea. A indústria farmacêutica estimula a pesquisa de toxinas animais com essa propriedade. Considerando as adaptações relacionadas aos hábitos alimentares dos animais adequados ao propósito dessas pesquisas, os animais adequados ao propósito dessa pesquisa são, aqui, gente, olha só, mais uma vez, então, eu vou ter letra E, tá ok? Por quê? Porque, olha só, vai ser relacionado a mosquitos hematófagos. Porque os mosquitos hematófagos são aqueles que se alimentam do quê, gente? Sangue. E esses mosquitos, né, existe um detalhe em relação a eles, que é o seguinte, quando ele pica a sua presa, né, ele vai sugar o sangue. E na saliva desses animais vai ter substâncias anticoagulantes, para que o sangue não coagule e ele continue se alimentando, tá certo, pessoal? Então, a resposta aí da questão número 73 é mosquitos hematófagos, letra E, ok, pessoal? Próxima questão, questão número 75. O investigador investigou o papel da predação por peixes na densidade e tamanho das presas. Então, o que aconteceu? Ele separou aqui uma área com tela e os peixes não tinham acesso a essa área, tá certo? Então,
as espécies se desenvolveram livremente aqui. E uma área sem tela, onde os peixes iam se alimentar, tá ok? Desses seres vivos, e a gente ia ver, né, a densidade de indivíduos. Então, o que os peixes estão comendo aí, né? O pesquisador concluiu corretamente que os peixes controlam a densidade dos. Esse controle de densidade vai estar relacionado, então, aos seres vivos, né, as espécies que os peixes estão se alimentando. Gente, se você olhar aqui, ó, não teve controle de densidade das algas, porque continuou praticamente a mesma coisa, houve um aumento, né? Porque com certeza os peixes estavam se alimentando de algo que acabava se alimentando das algas também. As cracas, houve uma diminuição, né? Uma diminuição de 50%. Então, de 300 indivíduos por metro quadrado, houve uma diminuição para 150, pela metade. E houve uma redução do tamanho também, bem pequena, mas houve aqui, está presente. No caso do mexilhão, houve uma queda de 380 indivíduos para 200, também houve uma queda grande. Só que olha só, na área com tela, né, o tamanho médio era de indivíduos com 3 centímetros. Na área sem tela, onde os peixes estavam se alimentando, você teve uma média de tamanho de indivíduos de 6 centímetros, ou seja, os peixes se alimentaram, né, dos mexilhões de tamanho menor. Então, por isso que houve um aumento aí na média do tamanho dos indivíduos. Então, olha só, e da Cídia não teve uma alteração também significativa. O pesquisador concluiu corretamente que os peixes controlam a densidade das algas, a gente já eliminou, tá? Cracas, predando especialmente animais pequenos. Por que não é de cracas? Ele vai se alimentar de cracas? Sim. Mas é especialmente dos animais de tamanho pequeno? Não, tá? Porque você teve uma diminuição aqui do tamanho dessa média, ou seja, eles estavam se alimentando dos animais maiores. Letra C, mexilhões predando especialmente animais pequenos. Essa está correta, porque eles predaram, eles se alimentaram dos indivíduos menores e isso fez com que houvesse um aumento na média do tamanho dos indivíduos, tá ok? Então, a resposta aí, pessoal, vai ser letra C. Questão número 76. Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e majoritário da matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra em sua forma inorgânica, ora se encontra em sua forma orgânica. Em uma cadeia alimentar composta de fitoplânctons, zooplâncton, moluscos, crustáceos, peixes, ocorre a transição desse elemento na forma inorgânica para orgânica. Em qual grupo de organismos ocorre essa transição? Gente, o carbono está presente na forma inorgânica na atmosfera, como monóxido de carbono e principalmente dióxido de carbono, que é o CO2. E aí a questão quer saber em que momento esse carbono deixa de ser orgânico e passa a ser orgânico, tá ok? Então, qual que é o processo responsável por isso, né, para essa transformação? É a fotossíntese. É a fotossíntese que vai captar esse carbono inorgânico da atmosfera e vai incorporar na forma de glicose nos seres vivos, tá ok? Então, quem vai fazer fotossíntese aqui? Quem que vai ser o nosso produtor nessa cadeia? É o fitoplâncton. O fitoplâncton é formado pelas algas unicelulares, que são seres autótrofos, tá certo? Zooplâncton é formado por larvas, e crustáceos microscópicos, que são de origem animal e não fazem fotossíntese. Moluscos também não são animais autótrofos, assim como os crustáceos e os peixes também não são. Então, pessoal, quem é autótrofo aí nessa história são seres aí que formam fitoplâncton, eles que vão converter o carbono inorgânico para orgânico através da fotossíntese, né, e produção de glicose. Esse carbono orgânico vai percorrer toda a cadeia alimentar a partir do momento que esses animais vão se alimentando um dos outros. Próxima questão, 78. As proteínas de uma célula eucariótica, ou seja, aquela célula, né, mais complexa, que tem a carioteca e organelas membranosas, possuem peptídeos sinais que são sequências de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para as diferentes organelas de acordo com as suas funções. E aí, um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Agora ele quer saber se uma nanopartícula carrega
carregada com uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs, in vitro, é capaz de exercer sua atividade em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte energético e destruir essas células. Então, a ideia é bloquear, né, o processo do ciclo de Krebs. Com isso, a célula não vai ter energia e com isso a célula morre. E a ideia é aplicar isso em células cancerígenas. Ao escolher essa proteína bloqueadora, o pesquisador deve levar em conta um peptídeo sinal de endereçamento para qual organela? Gente, não tem nem o que discutir. Falou ciclo de Krebs, falou quem? Letra B, mitocôndria, tá ok? Então essa questão acho que nem precisa comentar, né, gente? Ciclo de Krebs aí, que é o terror da vida de vocês, é um processo que acontece na mitocôndria, letra B. Questão número 81. O esquema apresenta de maneira simplificada o processo de produção de etanol utilizando milho como matéria-prima. Então você coloca aqui, né, nesse recipiente o milho, vai acontecer a hidrólise, a primeira quebra das substâncias presentes aí, dos carboidratos presentes no milho. Aí você vai ter a introdução de levedura e a produção de gás carbônico, etanol e água, que é o processo de fermentação. A etapa de hidrólise na produção do etanol a partir do milho é fundamental para quê? Gente, aqui a resposta vai ser a letra D. O amido seja transformado em substratos utilizáveis pela levedura. A levedura, ela quebra o quê, pessoal? Quebra a glicose, tá certo? E essa glicose, ela vai ser quebrada em piruvatos, né? E esse piruvato aí vai ser transformado em etanol, tudo isso pela ação da levedura, né? Então, no primeiro momento, essa hidrólise, ela vai ter como objetivo transformar esse amido numa substância, num carboidrato que seja utilizável e fermentável pela levedura, tá ok? Então, olha só, a resposta é a letra D, tá ok, gente? Questão número 90, a última questão da nossa prova, olha só. A coleta das fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas e seu descarte em lixeiras convencionais podem criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais ao meio ambiente. E aí essa é uma prática muito comum, né? A gente tem lá o cachorrinho faz o seu cocôzinho, você recolhe com a sacola e joga no lixo. Essa aqui é a maneira educada de se viver. Se você não faz isso, você tem que fazer, tá ok? Porque senão você é uma pessoa que não é muito educada. A figura 2, que é essa daqui, ilustra o projeto Park, desenvolvido em Cambridge, nos Estados Unidos, em que as fezes dos animais domésticos são recolhidas em sacolas biodegradáveis, ou seja, que tem uma decomposição mais fácil, e jogadas em um biodigestor instalado em parques públicos. E os produtos são utilizados em equipamentos do próprio parque. Então, você cata lá o totozinho do seu cachorro, joga aqui no biodigestor, tá? E aí, olha só, uma inovação desse projeto é possibilitado por... Dá uma olhada aqui, olha só. O biodigestor, ele está fornecendo uma matéria que vai acender aqui, ó, a lâmpada do poste. Vocês estão vendo? Então, olha só. Uma inovação desse projeto vai possibilitar o quê, pessoal? Letra A queima de gás metano. E esse gás metano que seria utilizado para iluminação. O gás metano, que é o CH4, é um átomo de carbono ligado com 4 hidrogênios, ele é um gás tóxico, tá? Ele é um gás que é liberado por produtos em decomposição e ele é tóxico. E aí, a queima desse gás vai gerar produtos que são menos tóxicos para a atmosfera, tá certo? A letra B, que seria armazenamento de gás carbônico, não tem nada a ver. C, decomposição aeróbica das fezes, também não tem nada a ver, né? A decomposição aqui, né, ela estaria acontecendo por um processo anaeróbico, porque você teria a sacolinha fechada, e aqui no biodigestor também seria um processo de degradação anaeróbica, tá ok, gente? Que gera o gás metano. Uso mais eficiente de combustíveis fósseis, não falou nada de combustíveis fósseis, tá ok? Tá falando só do cocôzinho do cachorro. E letra E, fixação de carbono em moléculas orgânicas. Gente, esse processo só acontece por fotossíntese. Ninguém aqui está fazendo fotossíntese, nem o cachorro, nem a pessoa, nem o cocô, nem o poste, nem o biodigestor. Ninguém fez fotossíntese, então também não é a letra E. A resposta correta é a letra A, queima do gás metano, tá ok? Que vai liberar para a atmosfera substâncias menos tóxicas do que o metano. Ok, pessoal? Bom, pessoal,
Essa foi a correção comentada das questões de biologia da prova do Enem de 2016. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, se vocês querem perguntar alguma coisa, pode deixar aí nos comentários do vídeo que eu respondo vocês assim que possível, tá? Se inscreva no canal, que além dessas correções também tem videoaulas, tá certo? Indiquem para os seus amigos, compartilhem aí nas redes sociais, tá? Assim vocês me ajudam a produzir cada vez mais conteúdo para vocês, tá certo? Um grande abraço e até mais!